Boa noite, paz do Senhor. Nós estamos ao vivo aqui da Missão Apostólica Church, pontualmente 20 horas. Vamos orar agora. Já fizemos louvor, já fizemos abertura, agora nós vamos orar pela nossa família e já entrar na palavra, porque hoje é início de campanha de jejum. Hoje é a campanha do jejum de Daniel. Essa campanha que serão 21 dias. Aí depois o apóstolo vai falar com vocês, tá bom? Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito. Visita as nossas vidas, visita a nossa família. Ah, Senhor, quem está perto, quem está distante, visita, Deus. Visita, Senhor, cada um dos nossos. Opera o teu querer, o teu realizar na vida deles. Aleluia. Senhor, onde estiver um familiar nosso enfermo, esteja curando. Aleluia. Pai, consagramos a nossa família totalmente nas tuas mãos. Senhor, eu consagro cada família dessa igreja, cada família que frequenta aqui, Pai. Em nome de Jesus, nas tuas mãos. Eu abençoo a vida, Senhor, dos familiares, dos oficiais dessa igreja. Senhor, a vida, Senhor, da missionária Elizabeth. Espírito Santo de Deus, cobre a vida dela e das suas filhas, seu filho, sua mãe, seus familiares, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a vida do presbítero Alex, presbítero Adriana, seus familiares. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, da Andréia, seus filhos. Pai, cobre seus netos, cobre eles com teu sangue. Abençoa cada um dos teus servos. Em nome de Jesus, abençoa a vida do meu esposo, apóstolo Douglas, a vida da minha filha Thalita, cobre com teu sangue. Abençoa o meu lar. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está cuidando cada vez mais. Abençoa cada vizinho, cada filho teu. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que ouvem o som da minha voz. Senhor, visita poderosamente para o Senhor cuidar de cada um deles. Em nome de Jesus eu te agradeço. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Mais um culto na presença do Senhor, né? É uma campanha abençoada. E eu vou chamar aqui o apóstolo Douglas para ministrar a palavra. Domingo, agora, nós teremos nosso culto de Santa Ceia. Não deixe de estar presente na igreja, tá bom? O culto de Santa Ceia se passa na igreja, não é online que você faz culto, tá bom? Mas nós transmitimos. E se você quiser cear conosco e estiver muito longe, você ceie conosco também, tá bom? Já vai preparando o seu pão, o seu suco de uva, para você participar da ceia online conosco no domingo. Apóstolo Douglas está com a palavra. Glória a Deus. Boa noite a todos que nos assistem, aos presentes, em nome de Jesus. E glória a Deus, né? Que o Senhor hoje vai derramar uma... Já estou sentindo aqui a graça do Senhor, uma unção de poder. Amém. Em nome de Jesus, eu estou sentindo a graça do Senhor aqui. Glória a Deus. E pelas guerras, as lutas que eu enfrentei essa semana, é porque foi um indício mesmo de iniciar. Eu não ia nem fazer, mas o Espírito Santo, né, me tocou para fazer essa campanha de jejum de 21 dias. E hoje inicia essa campanha de 21 dias, em nome de Jesus Cristo. Amém? Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades dominadores, como o apóstolo Paulo afirma no livro de Efésios, lá no capítulo 6, ao qual fala sobre a armadura de Deus, né? Orando em todo o tempo, né? Efésios 6,15, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, coloca os teus querubins, os teus serafins, 2 em cada canto dessa igreja. Já acampa os teus anjos, Pai. Envia, Pai, que os teus anjos venham soprar esta palavra os 4 ventos dessa terra, aonde soar o som da minha voz, vai ecoar o som dessa voz, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu já repreendo todo espírito maligno, né, de sonolência, todo e qualquer tipo de distração da mente, todo roubo da palavra,
já está repreendido no nome de Jesus Cristo. Basuri cantará todo espírito a pessoa ficar com a mente divagando, né? De ficar divagando, espírito de depressão, de opressão, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Rabiassuri cantará, já está quebrado, repreendido todo espírito de apostasia que venha fazer as pessoas apostatarem da fé, já está quebrado, repreendido em nome de Yeshua HaMashiach. Aleluia. E Daniel, quando ele começou a jejuar, né, ele sentiu as suas forças se esvaindo. Por quê? Porque o jejum ele demanda muita energia também para a pessoa estar se consagrando ao Senhor. No livro de Daniel, no capítulo 10, a palavra do Senhor vai dizer assim: quando o anjo do Senhor visitou a Daniel, né? E antes de eu entrar na palavra, eu estou fazendo a série de Provérbios de Salomão. Eu estou no Provérbios capítulo 3 e amanhã eu já vou fazer a live do Provérbios capítulo 4. Então não perca, você que não assistiu às outras lives, elas estão aí nas minhas redes sociais. Assista lá. A ministração também tem sido uma guerra para fazer também. Eu aposto. Verdade. Uma guerra. Toda né? live é uma guerra. Toda live é uma guerra. Por quê? Porque a palavra está sendo pregada para os quatro cantos desse mundo. Porque nós somos uma labareda de fogo. E os anjos, eles sopram, né? Eles são os ventos e eles levam a palavra a todo instante. Enquanto muitos estão aí apostatando da fé, nós estamos caminhando firme até receber a nossa imarcessível coroa da vida. Em nome de Jesus Cristo. E Daniel, no livro de Daniel capítulo 10, lá no verso 12, então me disse, o anjo falando com Daniel, né? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Daniel, aqui o anjo falou que o anjo respondeu a Daniel o primeiro dia. Nós estamos sentindo fogo aqui agora. Oh, glória! Eita Deus. Aleluia. Fogo de Deus aqui. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei-me. E eis que, como uma semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobreveio dores, né? E não me ficou força alguma. Lembra que eu falei aqui sobre as dores? Então, guerra espiritual, ela traz dores até no corpo físico. E Daniel aqui, ele não tinha mais forças. Ele, diante da presença do anjo, né? Sabe o que aconteceu com ele? Ele perdeu todas as suas forças. Ele começou a sentir dores no corpo. Ele sentiu câimbras, ele sentiu dores. E ele não conseguiu ficar de pé na presença do Senhor. Então, muitas vezes, quando nós estamos em guerras espirituais, sabe o que acontece, apóstolo? A gente sente dor no corpo, né? Muitas vezes, quando você sente muitas dores no corpo, lembra que você fala: ai, amor, eu tô com muita dor no corpo. São guerras espirituais travadas. Então, olha aqui, ó, a palavra revelada aqui, ó. E eu senti muita, olha lá, Daniel 10, 16, leia. Sobrevieram muitas dores, lá no último parte do versículo. E não ficou força alguma em mim. E muitas vezes a gente fica sem forças. Por quê? Por causa que a guerra é muito grande. Então, muitas das vezes você fica até desanimado, prostrado, abatido por conta... 10, 16? No finalzinho do versículo. Né? Porque você fica abatido por conta das guerras, por conta das lutas, por conta dos embates que você vai enfrentar. E lá no 17, né? Como, pois, pôde o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Né? Ele praticamente aqui ele morreu.
olha aqui, não tinha fôlego. Ele caiu como morto no chão. E aí o que aconteceu? Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu. Aqui ele ressuscitou Daniel novamente e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Então quando o anjo falou assim, sê forte, o anjo liberou uma palavra liberou uma energia de força sobre Daniel e o fortaleceu, ao qual ele pôde reagir naquela situação. E aí ele se colocou de pé e ele falou: fala, meu Senhor. E aí, lá no 20, e ele disse: sabes que eu vim a ti? Ele perguntou: eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei que o que está expresso nas escrituras da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Então Daniel estava aqui numa situação de batalha, e a própria palavra fala aqui que ele se consagrou durante 21 dias, né? Durante 3 semanas ele se consagrou ao Senhor, né? Às vezes as pessoas falam assim: eu vou ficar sem comer o dia inteiro, não sei o que. O jejum é quando você consagra algo ao Senhor, você entrega aquilo como libação, como oferta, como consagração ao Senhor. Você ora, você consagra aquele determinado alimento, aquelas horas do dia, né? Aquele tempo que você vai ter de comunhão com o Senhor, você vai consagrar ao Senhor. Por quê? Porque aquilo vai subir como sacrifício ao Senhor. E aqui, como o próprio anjo disse, que as palavras de Daniel elas foram ouvidas desde o primeiro dia. Então aquele anjo que vinha trazer a resposta, ele estava descendo, atravessando as camadas dos céus, né? Porque existem o terceiro céu, o sétimo céu, os 77 céus, e ele estava descendo. E o mundo espiritual, anjos e demônios, eles se enfrentam, eles se veem. E o principado, né, o principado da Pérsia, ele viu o anjo descendo, e ele viu que o anjo ia em direção a Daniel. E o que o principado da Pérsia fez? O principado daquele país, ele barrou aquele anjo, ele bloqueou aquele anjo para que aquele anjo não encontrasse com Daniel. E ali foi travada a guerra. Enquanto a guerra era travada no reino celestial, Daniel ele sofria dores no corpo aqui na terra. Quando a guerra era travada lá no espaço celestial, Daniel ele sentia as suas forças se esvaindo aqui na terra. Ele sentia muitas dores no corpo. Ele sentia muitas aflições no corpo dele. Por isso que muita gente não jejua por causa disso. Tem preguiça de jejuar porque ela sofre aflição no corpo. Ela sofre aflição na alma. Ela é tentada pelo inimigo, sabe para quê? Para quebrar o jejum, para romper o jejum dela, né? Se a pessoa, vou dar um exemplo, a pessoa jejua carne, aí aparece todo mundo convidando ela a ir para a churrascaria. Se a pessoa jejua doce, como eu estou fazendo, aí aparece todo mundo ofertando, né? Lá um pudim, um doce de graça, vem até doce de graça na porta, né? Então o inimigo ele quer se levantar contra. Para quê? Para que você possa quebrar o teu jejum. E quando você quebra o teu jejum, sabe o que você faz? Você faz o anjo dar meia volta e voltar para o céu com a resposta. Aí o anjo não te encontra mais, porque você quebrou o teu jejum, que fazer uma ponte para que o anjo viesse até você e te entregar a resposta, te entregar aquilo pelo qual você estava se consagrando. Então Daniel estava lá, sem forças, e o principado lá guerreando com o anjo. E qual que foi o resultado? O Senhor enviou um outro principado, um principado celestial. Mandou o principado Miguel para guerrear contra o principado, né, da Pérsia. Porque ali era briga de cachorro grande, né? Então tinha que mandar um pitbull contra outro pitbull, senão não ia dar certo ali. Traduzindo, né? Então, enquanto eles guerreavam lá, enquanto os principados eles travavam uma guerra, né? Travavam uma luta no reino celestial, o anjo chegou a Daniel e trouxe a saber toda a resposta ao qual ele estava se consagrando. E ele fortaleceu Daniel. E aquele anjo, quando ele chegou, como que ele encontrou Daniel?
Daniel estava com o seu corpo cheio de dores, né? Ele estava com as suas forças se esvaindo, ele estava perdendo as suas forças, ele perdendo até o fôlego. A Bíblia fala aqui que ele perdeu até o fôlego, de tanto que ele sentiu opressão da guerra. Não é que ele estava endemoniado, é a opressão da guerra espiritual. Então você sente a pressão da guerra espiritual, né? Quando você está em combate, você sente a pressão da guerra espiritual, né? Você sente aquela pressão. Por quê? Porque tá havendo uma ruptura no mundo espiritual. Está vindo, né? O inimigo, ele está rompendo. Satanás ele quer bloquear as bênçãos do povo de Deus. Então ele envia lá os seus principados demônios. Aqui, ó, que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6, aqui, ó, no 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí ele vai falar de toda a armadura, tomar toda a armadura, né? Por quê? Para você lutar contra uma pessoa, que não, a pessoa está revestida com armadura. Quando ele sente um golpe, né, a armadura protege o corpo do ferimento da arma, mas você sente a dor do golpe, né? Sabe quando a pessoa usa um colete à prova de bala e ela toma um tiro direto no peito? A pessoa cai no chão e ela sente ali a dor da pancada da bala. A bala não penetra e não mata a pessoa, mas aquela região fica toda dolorida, porque ela toma como um golpe. Então aquela região ela só sofre o impacto e a pessoa fica sentindo muita dor, né, por causa do impacto da bala, quando a pessoa usa um colete à prova de balas, né, protege. É a mesma coisa. Daniel estava revestido dessa armadura espiritual que o apóstolo Paulo descreve aqui em Efésios 6, a partir do 13. Ele estava revestido, né, ele estava lá, né, orando em todo o tempo, ele estava jejuando, ele estava guerreando contra esses principados. Então ele estava sentindo os golpes da guerra espiritual. Ele estava sentindo, né, a pressão do mundo espiritual contra a vida dele, viu? Ele estava sentindo essa pressão. Quando você está orando por uma pessoa para ela ser curada, sabe o que acontece? Você sente a pressão. Quando você ora, né, você pega lá o teu grupo de mulheres e você está orando lá, e você ora pela fulana, pela beltrana, pela cura, para abrir portas. O que acontece? Você tá no embate. Você vai sentir dores. Por quê? Né? Você está revestido da armadura, mas você vai sentir os golpes. Vai sentir a pressão do mundo espiritual. O mundo espiritual faz pressão contra nós, né? É uma pressão. Para quê? Para você desistir, para você parar. Aí ele vem com aquelas setas, né? Ah, você tem que parar, você tem que voltar para trás, você tem que parar de fazer o que você fazia, e não sei o quê. Ele começa a fazer, sabe o que com você? Colocar você em xeque, colocar você em dúvida, né? Sabe como? Que nem o diabo ele fez com Jesus. Quando o Espírito Santo ele pegou Jesus e levou para o deserto, o que aconteceu? Satanás foi lá, o tentador, ele foi tentar Jesus. Lá em Mateus 4, né, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois, olha só, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, se eu me dá a palavra agora, aqui, Jesus estava de jejum, né? Mateus 4. Então o tentador, aproximando-se dele, né, disse, olha só, olha o que eu falei para você, ó, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ele quis pôr dúvida em Jesus. Se você é filho de Deus, né, ele pôs uma dúvida, você é filho de Deus? O diabo começou a pôr dúvida em Jesus, né? Às vezes o diabo fala assim, você é pastor mesmo? Você é apóstolo mesmo? Né? Você tem um chamado mesmo? O diabo quer pôr dúvida na tua mente. Transforma essas pedras em pães. Você está com fome? E Jesus, sabe como Jesus estava aqui? Ele estava com muitas dores no corpo. Que nem Daniel estava lá, com dores, sem forças. Porque um jejum de 40 dias é muito pesado. E o jejum que Jesus fez, ele não comia e não bebia. Que nem Moisés, ele não comeu e não bebeu. Moisés ficou lá no monte, né? 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber nada, mas ele estava fortalecido pela graça e pelo poder da unção de Yahvé. Então aqui, Jesus estava sentindo dores no corpo, por quê? Porque aqui ele estava, né,
O Deus encarnado, ele estava aqui revestido do corpo carnal, né? Então ele começou a sentir dores. E aí o diabo veio com a dúvida: será que você é filho de Deus mesmo? Se você transforma as pedras em pães. E aí Jesus deu uma nele, né? Não só de pão viverá o homem, porque está escrito, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Levou ele lá para cima do pináculo do templo. E de novo, olha aqui, de novo: se és filho de Deus, atira-te daqui embaixo, porque está escrito. Aí o diabo pôs dúvida de novo na cabeça dele. E aí o diabo usou a Bíblia, e aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Aí Jesus, também está escrito, Satanás, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o diabo tentou enfiar dúvida na cabeça de Jesus, mas Jesus, ele estava bem consciente, porque ele estava com o quê? Com o capacete da salvação. Ele estava bem consciente do que ele era o Filho de Deus, e nós somos filhos de Deus. Nós não podemos nos demover da nossa fé, como muita gente faz, que abandona, né? Abandona o seu chamado, abandona o seu ministério, e fica aí divagando, aí perdido, deixando o diabo arrebentar com a vida da pessoa. Nós não podemos nos demover da nossa fé, do nosso chamado. O diabo quer pôr dúvida na gente, mas a gente tem que rechaçar ele com a palavra. Ouviu? Rechaçar ele com a palavra. E aí, olha só, e o diabo levou ainda o diabo a um monte alto. Olha lá, levou lá para o monte, né? Por isso que a gente tem que ir para o monte com propósito. Não irá lá, não quer bater cartão. A gente tem que ir com propósito. Como a gente faz? Nós vamos com propósito. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E aí de novo, olha aqui: tudo eu te darei se prostrares e me adorares. E aí Jesus: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, né, darás culto. Com isso o diabo o deixou, e vieram os anjos e serviram a Jesus Cristo. Então, Jesus aqui, ele sofreu um embate, né? Um embate diretamente não com o principado e não com o potestade, mas diretamente com o chefão, né, deles ali, das trevas, o próprio Satanás, o próprio Lúcifer, né, veio lá querer. Primeiramente, que o diabo tentou fazer com ele? Por dúvida. Se Jesus ficasse pensando: caramba, tô aqui morrendo de fome, tô aqui, meu corpo todo dolorido, sem forças, acho que ele tem razão, né? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Deixa eu ver se eu transformo essa pedra em pão para me comer. Então o diabo, sabe o que o diabo quis fazer aqui? Quis fazer Jesus quebrar o jejum dele logo de cara. Você viu aqui? Sabe por que ele falou: transforma suas pedras em pães? Sabe por quê? Para quebrar o jejum. Satanás queria fazer Jesus quebrar o jejum dele e colocar ele em dúvida, em xeque. E é isso que o diabo ele faz com a gente. Quando você está num embate, quando você está numa guerra espiritual, o diabo ele quer pôr você em dúvida, ele quer pôr você em xeque, e quer fazer você quebrar o seu jejum com aquilo que você está jejuando. Então, o inimigo aqui queria fazer Jesus quebrar o seu jejum e colocá-lo em dúvida, segundo a missão que ele tinha. Cada um de nós aqui temos uma missão na Terra. Você que me assiste, você que está aqui presente, nós temos uma missão. E muitas das vezes você está me assistindo aí e você abriu mão da tua missão. Você quebrou o seu jejum, né? Você quebrou sua aliança com Cristo. Você quebrou sua aliança com Deus. Você quebrou sua aliança com o seu ministério. Você quebrou sua aliança com o seu pastor. Você quebrou sua aliança principalmente com o Senhor dos Exércitos. E fala assim, e aí vem com aquele jargão religioso: ai, mas eu sirvo a Deus em casa, não precisa servir a homens, né? Só que em Hebreus o apóstolo Paulo escreve dizendo para nós não abandonarmos a nossa congregação, como é o costume de muitos. Por quê? Porque o corpo de Cristo, né, quem instituiu a igreja foi Jesus. E Jesus chama a igreja de corpo de Cristo. É um monte de gente põe na rede social: a eclésia quer dizer sair para fora, né? E usa esse argumento para dizer que a pessoa tem que sair da igreja. Só que para os desinformados de plantão, para não falar outra coisa, a palavra eclésia, ela quer dizer sim sair para fora, mas ela quer dizer congregação, ajuntamento de pessoas. Eclésia é uma congregação, não existe congregação de um, é a congregação de várias pessoas reunidas. Então,
quando a palavra eclésia, ela quer dizer sair para fora, sabe o que quer dizer? É que a igreja não tem que ficar, como fala, enclausurada no seu mundo. A igreja ela tem que sair para fora para quê? Para ganhar as almas. A igreja tem que ir para fora, entendeu? Como um corpo de Cristo, para ganhar as pessoas, para ganhar os perdidos, para ir e pregar o evangelho a toda a criatura. Isso quer dizer para a eclésia. A igreja, não é você sair da igreja, é você ir com a sua igreja para fora, para pregar nos quatro cantos, pregar nos quatro ventos dessa terra, você fazer viagens missionárias, você ir para a rua, ir para as praças, pregar a palavra. Isso que é a eclésia, isso que é a palavra, né? Significa essa palavra. E muita gente deturpa tudo isso aí. Aí a pessoa vai lá na rede social e começa a falar um monte de abobrinha em tudo quanto é rede social. Aí um monte de desviado curte, dá amém, aplaude, fala isso aí, né? Sei lá, um monte de abobrinha. Em tudo quanto é rede social que eu vejo nas redes sociais aí. E os caras falam que é pastor ainda, né? Aí prega contra dízimo, prega contra oferta, e distorce toda a Bíblia. E um monte de desviado lá, um monte de incautos da fé, um monte de gente que não estuda a Bíblia, que não lê Bíblia, né? Que engole todo esse tipo de veneno, fica lá aplaudindo e fica curtindo isso daí, e ainda pior ainda, compartilhando esse monte de veneno. Então tome cuidado. É tempo de você comer o pão da vida, né? Quando os anjos vieram e serviram a Cristo, sabe o que Jesus comeu? Jesus ele comeu da palavra, né? Ele não foi comer primeiro do pão físico, mas ele foi se alimentar do pão espiritual, da palavra que desce do céu, da palavra que vem da boca de Deus. Então ele se alimentou da palavra da boca de Deus, porque Jesus falou para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então sabe o que Jesus fez depois do jejum dele? Ele não foi lá numa churrascaria e comeu até estourar. Não, ele foi se alimentar das palavras do Senhor. Depois que ele se alimentou das palavras do Senhor, depois ele foi ter um tempo dele, né, com os seus discípulos, ao qual com os seus discípulos ele partilhou da ceia com os seus discípulos. Depois ele foi cear com os seus discípulos, né? Ele foi se assentar com os seus discípulos. Então Jesus, ele teve esse momento, né? Então, né, depois que acaba o seu jejum, você vai lá na churrascaria e arrebenta de comer. Não é assim. Você vai se alimentar das palavras do Senhor, você vai se fortalecer no Senhor, seu Deus. Amém? E por quê? Porque quando os discípulos eles estavam diante de um jovem possesso e eles não puderam curar aquele jovem, não puderam, né, libertá-lo, sabe o que aconteceu? O pai levou o filho para o Senhor. E levando o filho para o Senhor, ele falou assim: Senhor, mas nós não pudemos expulsar esse demônio. Nós não conseguimos. E aí aquele homem chorando, ele falou: Senhor, compadece do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras na água, porque o diabo queria matá-lo. E aí apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E aí Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E aí trouxeram um menino diante de Jesus. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por qual motivo não pudemos expulsá-lo? E aí Jesus olhou para eles assim e falou assim, para aquela geração incrédula, olhou para eles e falou assim: por causa da vossa pequenez, da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui e para colar, e este passará, mas nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere, senão por meio de jejum e oração. Amém? E como eu falei desde o início, quando Daniel estava lá guerreando, né? A Bíblia fala que Daniel ele perdeu suas forças. Ele ficou fraco. Ele sentiu dores no corpo.
Por isso que quando você sente dores no corpo, você sente fraqueza, você está sentindo a pressão do embate da guerra espiritual, né? A pressão, e muita gente não resiste à pressão e abandona a fé, abandona a igreja, abandona o seu ministério, abandona o seu chamado, porque a pessoa não resiste à pressão, né? Que a pessoa ela só quer, né? Só quer o streaming da carne, só quer as coisas que ludibriam a carne, que é o brilho, que é o barulho, que é o eis que te digo, é o cara que vai com o siri treinado, eis que siri pula, siri canta, siri fala. Só que a palavra que é bom nada, porque a revelação está na palavra de Deus, e a palavra que alimenta o homem, porque como eu falei aqui, Jesus ele foi servido pelos anjos com a palavra de Deus, né? Que ele falou assim: apartai-vos, Satanás, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus, depois do jejum dele, ele não foi na churrascaria comer, ele foi se alimentar da palavra de Deus. E sabe o que é uma casta de demônios? Sabe o que é casta? Casta é uma cadeia de demônios familiares, que elas vêm de geração em geração. Então aquele menino, ele estava preso, aprisionado por uma sequência de uma cadeia de demônios, uma casta de demônios que vinha de uma família corrompida, de uma família corrupta, uma família cheia de pecados, como muitas têm, né? Que vem acumulando situações, vem acumulando pecado sobre pecado, situações degradantes. E aquele menino, aqui o pai falava que ele era lunático, porque ele sofria de um espírito de loucura. E muitas vezes você olha a pessoa ali que ela sofre de um espírito de loucura, né? E você fala, isso é doido, tem que internar. Mas não, é demônio. Entendeu? É demônio. E esse demônio só vai sair da vida dessa pessoa quando você estiver em consagração, em jejum e oração. Então, Jesus jejuou 40 dias. E Satanás, a primeira coisa que Satanás fez com ele, que está lá em Mateus 4, o tentou, colocando em dúvida o chamador, dizendo: se tu és filho de Deus, então são as pedras em pães. O diabo queria colocar na mente dele dúvida: você é filho de Deus? Você é servo de Deus mesmo? Você serve ao Senhor? Então quebra o teu jejum e come pão logo. Então, o que aconteceu? Jesus o repeliu com a palavra, porque ele estava fortalecido com a palavra de Deus. E muitas das vezes você não suporta a pressão, porque quando você está jejuando, você está guerreando, você sente dores do corpo, você sente a pressão no mundo espiritual, como Daniel sentiu. A Bíblia fala que ele caiu ao chão e ele não conseguia respirar. E o anjo tocou e falou: sê forte, lá em Daniel capítulo 10. E aí Daniel ele se sentiu fortalecido, Daniel ele se levantou, Daniel ele se pôs de pé, e ele sentiu as forças dele voltando. E o anjo falou para ele assim: desde o primeiro dia que você humilhou teu coração, eu ouvi as tuas palavras, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. E então eu tive que guerrear, houve embate no mundo espiritual, e você sentiu a pressão no mundo espiritual, né? E aí Miguel teve que guerrear contra o príncipe da Pérsia, para que o anjo pudesse entregar a resposta, entregar aquilo pelo qual ele estava se consagrando. E muitas das vezes a gente desiste, né? Ou no começo ou no meio do caminho, achando que o diabo coloca dúvida na tua mente. Você não vai receber, você está lá no lugar errado, né? Você está fazendo coisa errada. O diabo coloca um monte de dúvida, ele coloca um monte de dúvida na tua mente, ele coloca um monte, né, de situações na tua cabeça, dizendo: você está se consagrando para quê? Está passando fome para quê? Né? Que nem ele falou aqui, em Mateus 4: se és filho de Deus, manda essas pedras transformarem-se em pães. Primeira coisa que o diabo quer fazer com você é colocar dúvida e fazer você quebrar a tua consagração, o teu jejum. Para quê? Para você não receber. Se você quebrar o teu jejum, o anjo dá minha volta e vai embora. Por isso que muita gente não recebe, e a pessoa fala assim: eu vou embora daquela igreja, ele passou por um monte de abobrinha, né? Eu não recebi nada, não sei o quê, né? Aí a pessoa vai embora. E a pessoa não recebe porque ela não persevera, ela não tem resiliência espiritual, ela não se reveste da armadura de Deus. E Daniel, ele se revestiu da armadura, mas ele sentia a pressão no mundo espiritual, a pressão da guerra espiritual. Amém? E a pessoa que não sente nada, a pessoa que não se consagra, não jejua, né? Ela vive só no oba-oba da fé, ela não vai sentir guerra espiritual mesmo, porque a própria palavra guerra espiritual sugere o quê? Que você vai ter um embate.
você vai ter um combate. E quando você está em combate, você recebe o quê? Golpes. E quando você recebe um golpe, você sente dor. Amém? Né? Que nem eu citei um exemplo aqui, a pessoa que usa um colete à prova de bala, se ela tomar um tiro, né, a bala não penetra, mas ela vai sentir a dor do golpe. Ela sente a dor do golpe. Ela não morre pela bala, mas sente a dor. E é a mesma coisa, quando você guerreia contra demônios, você vai sentir a pressão, não é a opressão, mas a pressão. Para quê? Para você voltar atrás, para você desistir, para você abrir mão do teu chamado, para você abrir mão do teu local de convívio espiritual. E é o que muita gente faz. E aí você vai em tudo quanto é lugar, você encontra gente aí desviada da fé. Vai no supermercado, vai na academia, vai no hospital, você vai. No meu trabalho tem de tonelada. Pessoa que você vai falar com ele, o cara fala, misericórdia, glória a Deus. Aí fala uma carreira de palavrão. Você vai falar com o cara, você é evangélico? Ah, eu fui um dia. Aí eu era obreiro. Aí eu era músico, nem tem lá no meu trabalho. Aí eu já fui, eu era líder de jovens. Aí eu era missionário, aí eu era pastor, e não sei o que lá. E por que você saiu? Que desanimei. Que... E a pessoa inventa um monte de abobrinha, um monte de desculpa. Por quê? Porque foi frouxo na sua caminhada. Porque ele abriu mão. Porque o diabo ele quer fazer você afrouxar, né, a tua vida espiritual. Para quê? Para você ser vencido. E quando você é vencido, sabe o que acontece? Você não recebe as bênçãos do Senhor. Porque a Bíblia fala que o reino dos céus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então o reino dos céus é tomado por força. Sabe qual é a força que você tem que fazer? Você tem que sacrificar a tua carne. Você tem que jejuar. Aquilo que você mais gosta, né? Você jejuar jiló que você nunca come. Isso não é consagração. Não é verdade? Tem gente que não gosta de jiló. Fala assim, eu vou jejuar jiló, não apóstolo. Deus vai me ouvir. Vai nada. Sabe o que você tem que jejuar? Aquilo que a sua carne mais adora. Você gosta de Coca-Cola? Jejua Coca-Cola. A dica aqui. Você gosta de doce? Jejua doce. Você gosta de carne? Jejua carne. Você gosta de fazer aquele pratão? Jejua aquele período lá, né? Aquele período do dia. Mas se consagra. E lembre-se que no tempo da sua consagração, o diabo vai te oferecer pratos para você quebrar o jejum. Pode ter certeza. Ele vai vir te oprimir, ele vai querer fazer você abrir mão, né? Abrir mão da tua guerra, do teu propósito. Então, você tem que estar firmado no teu propósito. E tem muita gente aí desviada de tonelada, amém? Que a gente encontra, tá assim, ó. Eu acho que tem mais desviado nesse mundo do que gente convertida, é o que mais tem. É impressionante, né? Qualquer lugar que você vai se encontra desviado. E é de obreiro para cima, né? É de obreiro para cima. O que eu já vi, né? E é verdade, tá cheio. E tem gente ainda que nega a fé na cara dura ainda. Sabe o que vai acontecer? Amanhã ou depois, né? Se nós não guardarmos a nossa fé, que nem nós vimos aí alguns servos de Deus que o Senhor já recolheu, que guardaram a sua carreira na fé. E hoje estão no Senhor. Porque eles permaneceram firmes até o seu último dia. Então eles receberam a sua imarcessível coroa da vida. A família aqui na terra sente saudade, sente dor? Sente, mas eles estão lá no melhor lugar. Você não sabe se amanhã você vai estar lá. Então é preciso você estar aliançado com o Senhor. É preciso você estar firme com Deus. Porque amanhã ou depois vai chegar a tua hora, o teu dia vai chegar a tua senha. Sabe por quê? Porque nós temos um limite de tempo. Porque o Senhor fala lá em Salmos 139, se não me engano, todos os seus dias foram escritos no meu livro. Então o dia que você, né, veio à terra, você veio da eternidade para a terra, você entrou nesse corpo carnal lá na barriga da tua mãe, e vai chegar o dia que você vai deixar essa terra e você vai voltar para o céu. Só que aqui você tem que estar firme no Senhor. Se você abandonar a tua carreira na fé, sabe o que vai acontecer? Você vai estar carimbando o teu passaporte para o inferno. Amém? Se você não gosta, eu vou falar para você. Você que está desviado, você que está fora da igreja, você vai para o inferno. Lamento dizer. A Bíblia afirma isso expressamente, não sou eu. Aí você vai falar, apóstolo, você é radical. Não, a Bíblia é radical. A Bíblia é radical. Cuidado aí. A Bíblia é radical, né? E Jesus, ele é o corpo de Cristo. E como eu já falei, quem não está ligado no corpo, está morto, né? Pega uma árvore, quebra um galho e joga no chão. Você vai ver, amanhã, daqui 3 dias vai estar morta. Por quê? Está fora do corpo. E quando vier o arrebatamento, sabe o que Jesus vai fazer? Jesus está lá, assim, ó, com os seus anjos. Ele vem buscar a sua igreja, o seu corpo.
Quem tiver no corpo vai subir, quem não tiver vai ficar. Isso é bíblico, isso tem fundamento bíblico. Eu provo para você que tem fundamento bíblico. Então, esses que ficam falando assim, eu sou desigrejado, eu não sei o que lá. Irmão, você está desviado, e você que é desigrejado, você está fora do corpo. E quando Jesus voltar, ele vai trazer o corpo, e você vai ficar para a grande tribulação, e você vai morar, sabe com quem? Com Satanás no inferno. É isso que vai acontecer. Então, não vai nesse papinho aí desse povo sem noção, que fica pregando em rede social, pregando contra a igreja, contra princípios da palavra, dizendo, tem que ser desigrejado, você não tem que ficar debaixo, servindo a homens, debaixo de pastores, não sei o quê. A Bíblia fala para nós servirmos nossas autoridades e respeitarmos e honrarmos ela. A Bíblia dá embasamento bíblico para isso. Então, se você não tiver aliançado no corpo, você não estiver participando de Santa Ceia, dizimando a casa do Senhor, firme na casa do Senhor, quando vier aquele grande dia, a trombeta soar, meu filho, se você não tiver no corpo de Cristo, você vai ficar. Verdade. Pode ter certeza. E o diabo já está dando muitos sinais aí nessa geração, nessa terra, né? Só para você ver esse monte de gente desviada aí, essas guerras contra a fé. Sabe o que vai acontecer? Jesus está às portas, Jesus não está voltando mais. Sabe o que Jesus está? Ele está já com o pé aqui, só esperando o pai falar, vai. Porque a Bíblia fala que nem o filho sabe a hora. Quando o pai fala assim, vai, ele vai descer. E a Bíblia fala, com um piscar de olhos, os mortos que morreram até hoje, que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar num corpo glorioso. E nós, a Bíblia fala que nós que estivermos aqui na terra, o nosso corpo vai ser arrebatado, o nosso corpo vai ser transformado em um corpo glorioso de luz. E aí você vai se encontrar com Cristo nas alturas, nos céus. Primeiro, os que dormem no Senhor vão primeiro. E em seguida, nós que estamos vivos aqui. Vai tudo isso aqui, num piscar de olhos. Extremamente rápido. O mundo nem vai perceber. Aí vai começar a ver um monte de avião caindo, um monte de gente subindo, e vai falar, cadê aqueles crentes doidos? Sumiu tudo, foi tudo para a glória com o Senhor. E aí aqueles que estavam desviados, dizendo, negócio de igreja, negócio de ser pastor, e não sei o que lá, vai ficar e vai para o inferno. É isso que vai acontecer. Está na Bíblia, amém? Está na palavra. A palavra de Deus é a única verdade sobre essa terra. Tudo quanto é falácia que tem por aí, em rede social, em livro de autoajuda, em livro de teólogo, é tudo falácia, né? A única palavra que é embasada na verdade é essa daqui, Essa é a verdade suprema. O resto é conversa. Não adianta vir teólogo aí querer mostrar teorias na cabeça dele, que para mim não me convence. O único teólogo que me convence é o apóstolo Paulo, porque ele fala, eu andei com Cristo, fui imitador de Cristo, sei de meus imitadores, e ele subiu ao terceiro céu. E o teólogo que fala abobrinha aqui na terra, nem sequer subiu no primeiro céu, né? Nem sequer viu um anjo na vida e quer falar da palavra de Deus, e fala, eu fiz teologia. Problema seu se fez teologia, entendeu? Eu quero estar debaixo da graça e da direção do Espírito de Deus na palavra. A sua teologia para mim não presta, entendeu? Porque vem coisa da tua cabeça, você quer inventar coisa e quer distorcer a palavra de Deus. Então fica com a sua distorção, porque nós temos que comer da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela traz a revelação todo dia, revelação fresca, o pão do céu, o pão revestido do céu, amém? Então, hoje é tempo de estarmos nos consagrando, jejuando na palavra de Deus. Fica de pé no teu lugar, você que me assiste, vamos estar orando. E como eu falei para o apóstolo, né? Eu comecei a sentir aqui um fogo, a graça do Espírito de Deus. Eu sinto aqui a graça de Deus, o poder de Deus. Eu enfrentei tanta guerra hoje, até meu óculos quebrou hoje, pra você ter uma noção do meu trabalho. E o diabo queria hoje fazer de tudo para me tirar do sério. Hoje o inimigo queria fazer eu perder as estribeiras. Aí eu tava indo lá pro meu trabalho, chegando lá na ótica, e o diabo falou assim, chega lá, mete o pé, né? Fala que você vai quebrar tudo, e não sei o quê. O diabo soprando na minha mente, né? Aí eu cheguei lá, fui falar com a gerente, cumprimentei ela com uma educação, né? Ela me atendeu, com muita educação, me atendeu, né? Eu expliquei para ela a minha situação, e aí ela foi resolver meu problema. Ela trocou meu óculos, e o diabo soprando um monte de abobrinha, chega lá, mete o pé, você já chegou aqui umas 3 vezes, não sei o quê. Queria que eu fizesse um barraco lá. E o Satanás é assim. Ele quer que você vai fazer um barraco, né? Ele quer tocar nas coisas para tirar você da tua seriedade, para tirar você do teu espírito. Então, não é tempo de você lutar contra a carne e sangue. É tempo de você se revestir da armadura. Como Daniel estava revestindo da armadura. Você vai sentir dor? Vai. Lê lá capítulo 10. Nós acabamos de ler.
Vai sentir pressão? Vai. Porque é guerra. A guerra espiritual, você sente pressão e sente dor no corpo. Sente fadiga. Sente até as forças se esvaindo. Porque é guerra. É assim que é guerra espiritual. Assim que você percebe que você está em guerra espiritual. Amém? Então você que me assiste. Amém? Você que está desviado, é tempo de você voltar. Ah, apóstolo, como que eu faço? Não tenho forças. Né? Vem aqui que eu vou te ungir e vou ajudar você a caminhar. Amém? Ah, mas é que falaram isso e aquilo de mim. Não interessa o que falaram. O que interessa é que o Senhor hoje, Ele te dá um chamado, Ele te dá uma nova oportunidade. Como Ele falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu amo. E Pedro tinha se desviado, né? Tinha negado a Cristo. Pedro, tu me amas? Eu amo. Então apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Sabe o que o Senhor fez com Pedro? Jesus não colocou Pedro de banco, como muito líder faz aí, porque o obreiro, porque o líder pecou, ou porque o liderado pecou, chuta o cara para fora da igreja, põe o cara de banco 10 anos, põe o cara em disciplina, ajoelha no milho, né? Não deixa o cara tomar santa ceia, faz um monte de absurdos. Aí a pessoa se desvia da fé. Sabe de quem Deus vai cobrar o sangue daquela pessoa? De você, líder, pastor, bispo, apóstolo, sei lá o que você é, entendeu? Arcebispo, papa, sei lá que raio que você é. Deus vai cobrar de você o sangue dessa vida que morrer na mão de Satanás. Sabe o que você tem que fazer com o teu obreiro que errou contra você? Você tem que pegar o teu obreiro e dar um ministério para ele. Você tem que pegar o teu obreiro e levantar ele e dar um chamado para ele. Jesus fez assim. E eu nunca vi um pastor fazer isso. Eu faço. Eu aprendi com Cristo. Agora eu nunca vi. Já fizeram comigo, já me chutaram para fora, porque eu errei. Só que o Senhor me levantou. E o Senhor me ensinou. E o Senhor me mostrou que eu tenho que levantar o caído. Chutou para fora, nem tinha errado. Nem tinha errado. Eu tinha ido, né, no parênteses aqui, tinha denunciado o pecado. Aí eu estava lá no altar, denunciando o pecado, o bispo passou lá atrás, bufando, que não boi brabo. E aí, no final do culto, ele falou com essas palavras: eu vi você no altar e o meu sangue subiu. Eu falei: caramba, meu, o cara tá encapetado, tá com o demônio no couro mesmo, hein? Pra subir o sangue. E aí falou um monte de besteira, não vem ao caso agora, né? E foi onde nós estamos. Glória a Deus. Depois, se eu te contar essa história, já quero cabelo em pé, eu não vou falar, senão você desvia da fé. Amém? Então, glória a Deus. Então, você aí, é tempo de você voltar. É a hora de você voltar, porque amanhã você pode morrer, né? E se você não tiver aliançado com Cristo, você vai para o inferno, meu queridão. É tempo de você se aliançar de novo com Cristo. Você que me assiste, compartilha essa live. Se você conhece o irmão aí que está desviado da fé, compartilha essa live para ele. Em nome de Jesus, vai lá orar por ele. Você que é pastor, vai atrás das tuas ovelhas. Os obreiros que você chutou para fora da igreja, vai lá, né? Você que feriu e magoou outros obreiros, vai lá, traz eles de volta, pede perdão para eles, né? Abençoe ele. Se não quiser voltar mais para o teu ministério, abençoe ele para ele ser frutífero. Em nome de Jesus, amém? Levanta tuas mãos para os céus. Se eu vou falar aqui, eu vou ficar a noite inteira. Eita Deus. É forte, viu? É forte. Ixi, tem nada para falar aqui. Glória a Deus. Mas próximo vou falando. Em nome de Jesus. Aleluia. Eita! Arruma aí para mim, por Aí o gentileza. negócio até caiu aqui. Olha, tá vendo? As guerras aí, ó. Jesus. É a guerra. Aí, enquadra aí. Glória a Deus. Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós consagramos a Ti esse tempo, Pai, em nome de Jesus. Espírito de Deus, Pai, eu te glorifico, te adoro e apresento cada vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Sim, meu Deus. Que está nos assistindo, está aqui presente. Senhor, fortalece cada um aqui esta noite, Pai. Aquele, Pai, que um dia, Senhor, se afastou dos teus caminhos, Pai, por causa da pressão. Pai. Ele não resistiu à pressão, Pai, a pressão espiritual, a guerra espiritual, mas ele se apartou. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, guarda a vida desse teu filho, fortalece ele, Pai. Que o teu anjo venha tocá-lo agora, tocar nele agora, tocar nela agora, para fortalecer, para levantá-lo, como o Senhor levantou Daniel, Pai, que ele estava lá caído, que ele estava lá sem forças, quase morto, e o Senhor o ressuscitou, o Senhor o levantou. Em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor venha fortalecer cada um aqui esta noite. O Senhor venha, Pai, em nome de Jesus Cristo agora. Que o teu anjo venha agora, Pai, em cada lar, em cada casa, em cada país, em cada canto que em me nome assiste agora, de Jesus. em cada local que você está aí desviado, nessa Pai, em nome de cracolândia, Jesus, que você está aí trancado nessa cadeia, você que está aí, ó, aí no quarto escuro, se você está ouvindo o som da minha voz, eu te dou uma palavra, levanta e anda, se fortalece no Senhor. Em nome de Jesus. Que o teu anjo venha agora fortalecer, tocar nessa pessoa agora, Pai. Tu vem agora, Pai, tirar ela, Pai, das cadeias do pecado, quebrar as cadeias da loucura, tirar essa caça de demônios, eu repreendo toda a caça de demônios da vida dessa pessoa agora. Sim, em nome de Jesus Cristo, visita agora com teu poder. Em nome de Jesus Cristo, visita, de Pai, Deus, visita. Visita agora esse aleluia. desviado, Pai. Arranca Em da mente nome dele, de Pai, Jesus. as fortalezas.
Quebra as Em nome fortalezas de que o diabo Jesus colocou na mente Cristo. dele. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Tira Aleluia, as escamas dos olhos. Quebra as fortalezas Sim, Pai, meu do coração Deus. e da mente agora. E liberta essa Em pessoa, nome Pai, de das Jesus cadeias Cristo. da religiosidade, das cadeias, Pai, da opressão, Sim, das meu cadeias da Deus. apostasia. Em nome de Jesus Em Cristo. nome de Jesus. Porque assim nós consagramos esse tempo na tua presença, Pai. Aleluia, Em jejum Pai. e oração na tua presença. Sim, Eu meu posso enviar Deus. os teus anjos, teus arcanjos, Pai, para guerrear contra Sim, os ó principados, Pai. para guerrear contra o principado de Guarulhos, contra o principado de São Paulo, contra o principado do Brasil, contra o principado das nações. Envia, Pai, os teus arcanjos, Pai, contra cada principado. Em nome de Yeshua HaMashiach, guerrear contra esses principados, para que o Senhor possa trazer a vitória. O Senhor possa Glória trazer sobre a cada um Deus. esta noite. Em nome de Jesus, um tempo de Aleluia, vitória. Senhor. Em nome de Jesus. Assim, Em nome de eu te Jesus. agradeço, Senhor, por esse tempo na tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Em nome Amém? de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Que a bênção apostólica, que a apóstola está segurando o celular ali. Ele vai acabar caindo. É. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz. E que o Senhor, né, te dê uma semana de vitória. Né? Você vai sentir a pressão da guerra, mas fica firme. Né? Domingo, Glória a domingo Deus. a gente vai estar aqui com Santa Ceia. Aleluia. Em nome de Jesus, vem estar com a gente. Vem estar aqui, Rua Buscareira 53, Jardim Paravente, Guarulhos, São Paulo. Próximo do Bosque Maia, coloca no GPS, é fácil de achar, não tem erro. Em nome de Jesus Cristo, Deus te Aleluia. abençoe. Amém. Amém. Jesus.